Muito bem. Boa noite, então, pessoal, oficialmente. Vamos começar a nossa sessão Tira Dúvidas, aqui sobre sistema muscular, tá certo? Então, tem várias perguntas aqui, uma resposta só com várias perguntas. Vamos ver o que a gente consegue responder, tá bom? Primeira pergunta. Professor, se o tecido muscular esquelético tem baixa regeneração, ele é reposto externamente quando preciso? Ó, pessoal, isso é uma coisa que eu não falei lá na aula, mas é isso mesmo. Tecido muscular, ele não tem esquelético. Por quê? O que acontece? Veja, célula esquelética muscular, ela é uma célula multinucleada, tá certo? Extremamente diferenciada. Então, você vai ver que ela tem um formato alongado, um monte de núcleos, porque é a fusão de um monte de células. Então, sofre a mitose, mas não tem a citocinese. Sofre a mitose e não tem a citocinese. Então, ela só vai aumentando e ficando com muitos núcleos. Por quê? Lembra que grande parte, ou quase tudo que tem ali dentro da miofibrila é aquelas filamento grosso e filamento fino, tá certo? Aquilo é proteína. Então, ela precisa de uma produção de proteína muito, muito grande. Por isso que sempre que você vê pessoal que vai para academia, tem sempre ali, toma aminoá, o cara toma aminoá, faz uma dieta mais rica em proteína, porque isso aí é matéria-prima para a produção de músculo, tá certo? Agora, por conta disso, essas células elas têm uma baixíssima capacidade, depois de diferenciadas, uma baixíssima capacidade de regeneração. Então, ao invés delas se duplicarem, o que vai acontecer? Vira e mexe você vê jogador de futebol, né? Teve uma contratura muscular, teve uma distensão. Quando você tem, por um acaso, o descolamento das fibras ou alguma fibra que arrebenta por algum motivo, esse tecido, em geral, ele é preenchido com tecido conjuntivo, tá certo? É um tecido conjuntivo que vai vir ali e fazer a ligação dessas partes. A ligação, quando você faz essa regeneração com tecido conjuntivo, ela em geral é boa, mas ela não é tão eficiente quanto o muscular, tá certo? Quem é um pouquinho mais velho deve lembrar quando o Romário jogava bola, que o que acontecia? Vira e mexe ele saía correndo, no meio do pique, né? O cara tava sempre, jogava meio paradão, jogava bola pra caramba, né? Mas jogava sempre meio paradão e tudo mais. De repente dava o pique e botava a mão na parte de trás da coxa. Ele tinha uma contratura crônica ali, e toda vez ele estourava, no que ele dava a arrancada, o que acontecia é que o músculo descolava do tecido conjuntivo, abria de novo, ele já pedia para parar, saía e tudo mais, tá certo? Então, essa regeneração, quando ela acontece, o grosso dela é por proliferação de tecido conjuntivo para preencher o espaço entre as fibras, tá bem? Bom, vamos ver aqui. Professor, Oi, e aí querido. esse tecido conjuntivo, por exemplo, Pode falar. Você tá muda. esqueci. E esse tecido conjuntivo que coloca no lugar, o próprio organismo faz isso ou tem que, tipo, o médico vir e colocar o tecido Não, conjuntivo não, não. ali? Isso é o próprio organismo que faz. Você tem ali o tecido conjuntivo é um tecido. A gente chama de tecido conjuntivo um monte de coisa que conecta tecidos, sabe? Ele é uma coisa meio etérea, assim. Mas o próprio corpo deposita algumas células ali, essas células vão se multiplicar e vão preencher esse espaço, tá? Tem até um monte de tratamento que o pessoal tenta aí, mas eu nunca. É o bom e velho repouso e fazer contraste água quente, água fria, porque parece que isso aí acelera a regeneração do tecido conjuntivo ali e você cura a contratura mais rápido, tá? Vamos lá. Pergunta número 2. Por que temos cãibra? Então, vamos lá, pessoal. A cãibra funciona mais ou menos assim, ó. Geralmente, o
Cãibra acontece em quem ou não está com o preparo físico em dia, tá certo? Ou depois de um exercício muito intenso, uma fadiga muito grande, né? Então, em geral, cãibra, ela pode acontecer por alguns motivos. O que é a cãibra? Você vai ter uma contração involuntária da musculatura, mas uma contração muito exacerbada, tá bem? Então, pode ser que no momento do estresse, no momento da fadiga muscular, você vai ter. Lembra que a contração depende sempre do pulso elétrico vindo pelo neurônio, que vai fazer a troca, né, a polarização e a troca do sódio com o potássio na polaridade da célula, tá certo? Pode ser que por repetidas vezes isso acontece e aí você fica com os íons defasados, a quantidade de íons, tá certo? Porque isso que demanda você comer banana, porque banana é rica em potássio e vai ajudar lá na troca de íons. Não é imediato, mas já ajuda a aliviar. Pode ser também, porque aí você já começa a ter falta de ATP dentro das células, por mais. Lembra que gasta um ATP lascado, contração muscular, hein? Pode começar a ter falta de ATP, e o ATP ele é utilizado para recaptar o cálcio para o retículo sarcoplasmático. E se não recaptar o cálcio, você tem aí você não relaxa a musculatura, tá certo? Uma baixa de ATP pode causar uma alta de cálcio ali, e esse músculo vai ficar contraído por mais tempo, né? E que eu consigo me lembrar são essas as causas, assim. Pode ter mais, mas em geral está relacionado aí com a troca de íons e o gasto de energia que está lá em cima e você não consegue repor a tempo, tá bem? Vamos lá, mais uma parte. Porque às vezes alguns músculos se mexem involuntariamente, como se fosse um espasmo momentâneo? A resposta para essa pergunta é não sei. Vejam, pode ser algumas coisas. Esse tipo de movimentação pode ser causado, né? O meu, por exemplo, quando eu estou em época de agora no começo do semestre, nem tem começo de semestre, né? Porque um não acabou e o outro não começou, não deu. Mas quando começa a ficar muito nervoso, meu olho aqui, esse olho aqui começa a pular, a pálpebra aqui começa a pular, tá certo? Esse tipo de espasmo, assim, ele em geral ele está associado com algum motivo de estresse, algum motivo, não só estresse físico, mas às vezes o estresse mental e tudo mais. Mas uma coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte, ó, tudo isso, todos esses sinais involuntários, essas coisas desbalanceadas, elas têm a ver com um desbalanço na nossa homeostasia corpórea. Certo? O que é homeostase? Está na aula de sistema endócrino que eu vou disponibilizar amanhã, mas o que é essa parte de homeostase? Homeostase é assim, ó, é uma tendência do seu organismo ou de qualquer organismo vivo a manter o seu corpo dentro de certos parâmetros, tá certo? Então, você não pode acidificar muito sangue, nem alcalinizar muito sangue. Ele tem que ficar ali dentro de uma faixa girando entre 6,5 e 7,5, tá certo? Mais que isso, por exemplo, por que você tem um aumento na frequência respiratória quando você, como eu, pega uma pessoa como eu, altamente sedentário, não faço nada além de levantar o copo, o garfo e andar daqui para lá e de lá para cá. Só isso que eu faço de exercício físico na minha vida, né? Se algum dia a gente estiver ali na Ayashi e eu tiver que sair lá do Titanic e correr lá na biblioteca, eu vou chegar lá na biblioteca bufando com a língua no joelho e assim, ó. Tá certo? Mas por que eu vou estar respirando que nem um desesperado? Porque o meu organismo saiu da homeostase. Veja, eu comecei a exercitar, consumiu mais oxigênio, logo liberou mais gás carbônico no meu sangue. Gás carbônico é CO2. CO2, quando reage com água, que meu sangue é basicamente água, vai dar
ácido carbônico, H2CO3. H2CO3 dissocia em bicarbonato, HCO3- e H+. O H+ vai aumentar, o pH do meu sangue vai cair. Quando o pH do meu sangue cair, eu tenho uma estrutura aqui no sistema nervoso central chamada bulbo, tá certo? E o bulbo tem sensores que vão medir o pH sanguíneo. Eles vão perceber, opa, o pH fugiu daquela minha faixa aceitável. Ao fugir da minha faixa aceitável, o que eu preciso fazer? Preciso botar o CO2 para fora. Porque ao botar CO2 para fora, eu vou mexer na equação para o outro lado. Lembra lá da aula da Kátia, tá certo? Então, jogando o CO2 para fora, eu diminuo, né? Aqui eu vou pegar a reação do H2CO3 aqui e vou deslocar para lá, e aí os íons H+, automaticamente vão diminuir e o meu pH vai voltar. Como é que eu boto mais CO2 para fora? Tá certo? Isso é uma tentativa de você manter a homeostase corporal. O espasmo, muitas vezes, ele está te indicando que alguma coisa não está 100% certa. Tá bem? Agora, o porquê que isso acontece, a gente tem que investigar no caso a caso. Combinado? Posso passar para a próxima? Então vamos. Olha que camisa linda que eu estou usando hoje. Ó. Tá, não, professor. Vamos lá. O senhor é uma exceção à regra, professor. O quê? Ser corintiano. Esse é um elogio? Uma exceção à regra, no seu caso, é um elogio, professor. Porque a maioria corintiana a gente sabe. Homenagem pro senhor aqui, professor. Olha o Nilson ali. O Nilson é boa gente, mas também é outro que tá torcendo pro time errado. Pra que você vai logo cai. Live, cara? Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui. Ó. Porque algumas pessoas sentem mais frio do que outras. Olha, isso aí são várias adaptações que o seu corpo vai tendo ao longo da sua vida, tá certo? E essas adaptações, elas tendem a seguir o ambiente onde você vive nesse momento. Então, vou contar exemplos meus para vocês, que é mais ou menos o que a gente pode explicar por aí. Eu sou natural de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, uma cidade quente, mas quente que é um inferno. Não tem um ventinho naquela cidade. Então, esses dias mesmo, agora para trás, aí, que aqui estava com onda de frio, estava fazendo 12, 13. Eu liguei para falar com a minha mãe, né? Eu falei, ai, mãe, tá frio? Aí ela falou, não, tá frio não, aqui tá 29 graus. Então, pra você ter uma ideia de como que lá é muito quente. Mas quando eu morava lá, para mim, era normalzinho. Eu não passava esse calor do inferno. Na faculdade, tinha gente de fora, a negada falava, rapaz, mas que calor. E eu, ó, bonitão, tchucão, como se nada tivesse acontecendo. Quando eu vim morar para São Paulo, né? Não, melhor, aí, o que eu fiz? Eu fiz uma parte do meu doutorado na Alemanha, né? Morei 1 ano lá. Quando eu morei na Alemanha, eu peguei, foi em 2005, de setembro de 2005 até setembro de 2006, né? Eu peguei lá, o pior, naquela época tinha sido o pior inverno dos últimos 50 anos. De novembro a maio, não fez nenhum dia com mais de 10 graus. Tá certo? No comecinho, era um frio do cão. Mas, meu amigo, em fevereiro, era uma jaquetinha, um cachecolzinho, ó, lindo, maravilhoso. O meu corpo fazia esse tipo de regulação, tá certo? Agora que eu já moro aqui em São Paulo, vai fazer 12, 13 anos já que eu moro aqui em São Paulo. Quando eu volto para Ribeirão Preto, eu passo mal de calor, porque o corpo... Então, assim, mas também essa capacidade de adaptação e de adequação, ela varia de pessoa para pessoa. Então, pode ser, por exemplo, que uma pessoa ainda está
o organismo não está muito bem adaptado, ou nem vá se adaptar. Olha, não gosto aquele organismo, né? Lembre-se, a gente tem variabilidade genética. Variabilidade genética, isso está refletido, por exemplo, na quantidade de receptores que a gente vai ter, na quantidade de cones e bastonetes de diferentes cores que a gente vai ter no olho, tá certo? Isso vai refletir o quê? Se eu tiver geneticamente uma pessoa que tem mais receptores para frio, ela vai sentir mais frio do que o outro, porque ela percebe o frio de uma maneira diferente. Vocês sabiam, por exemplo, qual é a cor favorita de vocês? Preto. Vermelho, preto e branco. Vocês sabiam que tem um estudo genético que mostra que, em geral, populações ocidentais. Ó, vamos lá, vai escrevendo aqui para mim. Eu vou contar, só vou contar depois o que vocês escreverem para aqui. Azul, roxo, verde, preto, laranja. Eu, por exemplo, gosto de azul. Eu só percebi que eu gostava de azul um dia que minha mulher resolveu arrumar o guarda-roupa e ela colocou as camisetas por cor e eu só tinha camisa azul, algum tom de azul. Né? Acho que o preto, professor. Ó, então eu vou contar para vocês uma coisa. Vocês sabiam que tem um estudo que mostra que, em geral, populações ocidentais, eles têm um maior número de receptores no olho que tendem para o azul, e por isso populações ocidentais tendem a gostar mais de cores relativamente azuladas, verde, azul, roxo, tudo mais, e populações orientais têm um número maior de receptores para o vermelho. Por isso que você vê, por exemplo, que existe uma preferência por populações orientais pela cor vermelha. Olha, tem vermelho na bandeira da China, na bandeira da Coreia, na bandeira do Japão, na bandeira da Tailândia, na bandeira do Vietnã, tá certo? Pega pro lado de cá. Não tem na Argentina, não tem no Uruguai, não tem no Brasil. Percebe? Então você tem uma tendência. Tudo isso está relacionado, obviamente, com a sua variabilidade genética. Então, quantidade de receptores também. Então, algumas pessoas percebem o frio mais do que a outra e conseguem se adaptar numa velocidade diferente também. Combinado? Mas a quantidade de tecido adiposo ajuda também, né, professor? Ah, para mim ajuda. Ajuda e ajuda bem aqui, viu? Vou te falar. Ainda mais depois dessa pandemia aqui, pode cair para menos 20, que eu acho que eu posso ficar aqui de boa, de camisetinha. Vamos lá, ó. A próxima parte da pergunta. Como o corpo regula a temperatura constante entre 36 e 37 se há sempre quebras de ATP? Vamos lá. Ó. Lembrem-se sempre que um organismo humano, ele não é um sistema térmico fechado, certo? A gente sempre está em contato com o ambiente. Então, toda a energia que a gente está produzindo, em algum momento, existe uma troca com o ambiente, tá certo? O nosso organismo, ao longo da evolução aí, desenvolveu um mecanismo que uma quantidade ótima de quebra de ATP vai manter a gente aí entre 36 e 37. O que a gente tem são mecanismos para regular a nossa temperatura entre 36 e 37. Se a temperatura é uma temperatura mais alta, ou seja, se isso faz o nosso corpo elevar a temperatura acima dos 36, 37, em geral, a resposta que a gente tem é sudorese, tá certo? Por quê? Nossas glândulas sudoríparas começam a liberar aí o suor rouba calor da sua pele, evapora e automaticamente a temperatura do seu corpo tende a diminuir. Quando a temperatura do seu corpo diminui muito, por exemplo, num dia muito frio, a sua pele tá. A primeira coisa que você vai fazer é, os pelos eriçam, tá certo? É a primeira linha que a gente tinha. Puxou aqui, os pelos do corporais ficam eriçados, prendem uma camada de ar entre eles, para que mais ou menos isso funcione como um isolante térmico, além da camada difusa. Se isso não der conta, qual é o próximo passo que você vai fazer? Primeiro você vai encolher o braço, né? Você cruza o braço aqui,
numa tentativa de quê? Quando você cruza o braço aqui, você está mantendo a sua área mais vital em temperatura mais quente, coração e os pulmões, as vísceras mais importantes que a gente vai ter aqui, tá certo? E o próximo passo? Você vai começar a tremer, mesmo que involuntariamente. Por quê? O corpo tremendo, você está quebrando o ATP para a musculatura se mexer, isso gera energia, isso tende a aumentar a sua temperatura. Tá certo? Bem? Vamos para a próxima. Qual espessura aproximada da musculatura esquelética? Depende, né? Depende de qual musculatura a gente está falando e depende de em que lugar ela está recobrindo, né? Então, por exemplo, uma musculatura. Pega aqui, ó, essa musculatura que vai... Ó, tem uma parte da musculatura que ela está inervada. Ela segura, né? Uma parte aqui na parte do crânio e ela vai inervar a nossa mandíbula aqui, tá certo? Ela vai mover a mandíbula para baixo. Tem uma que puxa para baixo e uma que puxa para cima, tá certo? Essa musculatura, ela tem uma espessura X. Agora, pega, por exemplo, a sua panturrilha. A sua panturrilha tem uma outra espessura, né? Então, isso vai variar aí de músculo para músculo e, obviamente, vai variar de pessoa para pessoa de acordo com a quantidade de que aquela pessoa usa determinada musculatura. Né? E é isso que acontece. Por exemplo, um cara que vai na academia, que malha, ele tem o que a gente chama, né, de hipertrofia muscular. O que é uma hipertrofia muscular? Não é que você tem mais células musculares, lembra que elas não se dividem mais, né? O que vai acontecer é que você vai ter um aumento do número de filamentos finos e grossos dentro da célula, e essa célula vai inchar, ela vai aumentar de tamanho, e com isso a musculatura aumenta de tamanho também. Tá certo? Então, basicamente é isso, mas a espessura de cada músculo aí varia de músculo para músculo, tá certo? Luan, o que é tremer tipo um pincher? Pincher é aquele cachorro pequenininho que é 50% tremedeira Eu sei. e outro 50% ódio. Ó, bicho, aquele cachorro é encardido, velho. Eu vou te falar. E eles são bravos, assim, eles são nervosinhos, né? Você passa do lado dele, né? Do nada ele tenta te matar. Pronto. Sim, quanto menorzinho o bicho, mais raivoso ele é. Acha que é cachorro, né? Tipo, praticamente uma pulga. Você pisa nele, ele acabou, mas ele acha que pode. Sim! Adorei. Vamos lá. Cada movimento que fazemos é um potencial de ação? São vários potenciais de ação. Lembra? Cada célula muscular recebe é inervada por um neurônio ali, tá certo? Mas para você fazer o movimento, por exemplo, quando eu estou falando com você aqui, que a minha mão está mexendo para lá e para cá, eu preciso de várias fibras musculares funcionando, várias células musculares funcionando. Então, eu preciso de muitos potenciais de ação, cada um, obviamente, separado, tá certo? E aí essas células vão agir em conjunto para produzir o movimento. Agora, uma coisa que é interessante, que eu não falei lá na aula, mas é o seguinte, veja. A força que você vai exercer para esse movimento, isso sim depende diretamente da quantidade de fibras musculares que você recruta para fazer aquele movimento. Quem aqui nunca foi pegar uma caixa de papelão sem saber o que tinha dentro, achando que ela estava super pesada, bota aquela força e faz assim, e aí você percebe que ela está fraquinha, que ela está levinha, você regula o peso, não é? Por que isso acontece? Porque involuntariamente o seu, né, você tem todo um cálculo aí, mais ou menos, que o seu organismo faz, com quanta força você precisa pôr. Por exemplo, vou pegar o meu computador, eu sei que ele pesa 2,5 kg, tá certo? Eu sei mais ou menos quanta força eu preciso pôr nele, mas isso acontece quando você pega alguma coisa que você acha que é leve e é pesado, você não consegue levantar num primeiro momento, ou você acha que é pesado e é leve, dá aquela subidona, tá certo? Isso está diretamente relacionado com a quantidade de fibras musculares que você vai recrutar para fazer um determinado movimento. Tá? Se a gente estivesse lá na EASH, eu ia pedir para vocês levantarem a cadeira.
Ah, levanta da cadeira, agora levanta a cadeira na mão. E eu ia levar uma caixa de papelão vazia, falar para vocês que estava cheia de alguma coisa e pedir para alguém levantar. Mas agora vocês só imaginem a cena, tá bom? Muito bem. O filamento fino e o filamento grosso ficam conectados o tempo todo ou só em alguns momentos em que só em alguns momentos há interação direta da actina e a miosina. Eles não ficam conectados o tempo todo, tá certo? Tudo vai depender ali se aquele músculo, por exemplo, se ele tem algum tônus que precisa ser mantido. Então, por exemplo, se for alguma musculatura do pescoço, das costas aqui, que precisa te manter ereto a qualquer custo, isso você sempre vai ter ali, né? Vocês olharem lá no livro, que inclusive hoje aquele minha biblioteca USP está fora, não sei se alguém tentou olhar lá, tá? Mas está fora, deve voltar, eles estão fazendo uma manutenção no sistema, né? Mas lá no livro eles vão fazer uma distinção, que eu não entrei nesse detalhe na aula, mas eles vão fazer uma distinção de fibras de efeito longo, de efeito rápido e de fibras de efeito muito duradouro. Que é isso. Então você sempre vai ter algumas cabeças ligadas, né? Não sempre as mesmas, tá certo? Não sempre as mesmas fibras, mas algumas vão estar sempre ligadas, porque você precisa manter o tônus. Por exemplo, quando você está lá dormindo profundamente, aquele sono profundo, não precisa contrair a sua panturrilha agora. Pode, eventualmente? Pode, mas está lá relaxadão, tá certo? Então, não tem sempre essa interação. Em geral, é só quando você vai fazer o movimento mesmo, tá? Aí tem mais uma pergunta falando aqui. Todas as cabeças do filamento grosso fazem ligação com a actina ao mesmo tempo para estreitar o sarcômero? Não são todas ao mesmo tempo, tá, gente? Lembra que você vai ter lá na miosina aquele espécie de taco de golfe, tá certo? Uma parte dela fina e as cabeças de miosina eles vão estar entrelaçados. O que vai acontecer ali é que cada cabeça vai se ligar num momento. Então, elas vão funcionar meio tum, 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 vão ligando e vão puxando, tá certo? Mas pensa que ali você tem milhares, milhões de cabeças de miosina. Então, num efeito mais ou menos coordenado, elas vão se ligando e desligando e puxando até o momento em que você encurta o sarcômero e contrai a musculatura, tá bom? Mas isso não quer dizer que são todas ao mesmo tempo. Pode ser, e mesmo se a gente estiver falando, por exemplo, de uma contração em que a gente segura, né? Por exemplo, ó, segura a garrafa d'água. Meu braço está dobrado. Meu braço continua dobrado. Meu braço continua dobrado, tá certo? Mas o que está acontecendo no meu músculo? Uma série de cabeças estão se desligando e se religando para manter a musculatura, o braço dobrado, enquanto eu seguro a garrafa d'água da Letícia, tá certo? Sim. Quer vir falar oi pro pessoal? Não, ela tá com vergonha de novo. Enquanto eu seguro a garrafa d'água da Letícia, tá aqui uma série de cabeças de miosina estão se ligando e desligando ali para segurar isso aí, tá certo? Aquele ciclo que a gente falou na aula, ele vai se repetindo indefinidamente. E é por isso que em algum momento eu vou cansar, tá certo? E eu vou liberar. Por quê? Eu já tenho uma fadiga muito grande, muito ATP já foi consumido, os meus íons potássio e sódio ali já estão começando a ficar badernado, o ATP está acabando para não fazer mais a recaptação de cálcio direito para o retículo sarcoplasmático, isso vai começar a te dar uma fadiga, o braço começa a cansar, é a hora que você vai começar a sentir a canseira, tá certo? E aí a sua tendência é relaxar a musculatura. O relaxar a musculatura também é uma resposta a uma homeostase que precisa ser mantida. O estresse ali dentro do músculo começa a aumentar muito e a sua resposta é: deixa eu relaxar esse braço aqui para ver se eu restabeleço as condições normais da minha vida nesse momento. Combinado? Vamos lá. No slide 14, passagem 3 e 4. Deixa eu pegar aqui o slide 14.
14. Vamos lá. Ó, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ler a pergunta primeiro. No slide 14, as passagens 3 e 4, não entendi de onde surgiu o novo ATP. Vamos lá. Ó, o slide 14 é esse, tá certo? Ó, esse novo ATP que está aqui, ele está sendo produzido ali dentro da célula. Ele está ali dentro da célula. Ou ele está vindo dependendo, né? Lembra que tem as fontes diferentes de ATP que a gente vai ter. Ou ele está vindo da oxidação do fosfato de creatinina, do fosfato de creatina, tá certo? Então você tira o fosfato da creatina, devolve para o ADP e forma um novo ATP. Ou ele está vindo da respiração anaeróbia, tá certo? Ou ele está vindo da respiração aeróbia, que é do ciclo de Krebs ali. Então, esse ATP, ele vai sendo produzido dentro das células no momento, né? Lembra, ó, uma coisa que eu falei lá, o músculo produz muito mais ATP do que ele efetivamente necessita no momento de repouso. Então, parte desse ATP, ele é armazenado como fosfato de creatina. Pega lá, o pessoal que vai muito em academia, vira e mexe, toma creatina. Você vê os caras tomando creatina, porque isso aumenta a quantidade de energia para exercícios curtos, de explosão curta, tá certo? Que é uma coisa que você faz na academia, né? Acabou esse, ou você vai, se você tiver um suprimento adequado de oxigênio, você vai entrar na respiração aeróbia, ou seja, a glicose quebra em 2 ácidos pirúvicos, os 2 ácidos pirúvicos vão entrar no ciclo de Krebs e gerar mais 30 ATPs, 2 da quebra ali, mais 30 dá 32, ou então, se você não tiver a quantidade de oxigênio adequada dentro do músculo, o que vai acontecer é que você vai entrar numa via de respiração sem oxigênio e esse ácido pirúvico vai ser transformado em ácido lático. Esse ácido lático vai muito devagarzinho se acumulando ali dentro da musculatura, tá certo? Até um momento em que vai saturar. Ácido lático, por exemplo, é um dos motivos que você fica com dor na musculatura logo depois do primeiro dia da academia, né? Fez força, obviamente você rompeu algumas fibras musculares, fazendo mais força do que você nunca fez na sua vida, né? Pensa eu aqui, 1 ano e meio sentado nessa mesma cadeira, aí amanhã eu resolvo que eu sou o Hulk, eu vou levantar 200 quilos no leg press lá. Obviamente, primeiro que eu não vou levantar tudo isso de peso, né? Mas, obviamente, que depois de meia dúzia, que eu cair na realidade, baixar para 60 quilos e subir e descer meia dúzia, eu não tenho preparo físico nenhum e, obviamente, vai ter uma grande parte de respiração anaeróbia aqui na minha perna. Uma parte da dor é fibra muscular rompida, outra parte é acúmulo de ácido lático. Certo? Muito bom. Slide 18. Como o organismo sabe de onde retirar a energia? Depende do momento do exercício, a fonte que está mais fácil para ele usar a energia, tá certo? Veja, os primeiros 15 segundos, 10, 15 segundos ali, fosfato de creatina. Passou de 15 segundos, essa fonte acaba, ela esgota, não é que assim, da onde eu vou tirar? Não tenho mais essa fonte para tirar, tá certo? Eu só tenho a outra, que é pegar esse ácido pirúvico aqui. Primeiro você vai quebrar a glicose em 2 ácidos pirúvicos, isso já vai te dar 2 ATP. Esse primeiro passo é comum, tá certo? E aí vai depender. Se é um cara que está respirando direitinho, muito bem. Nós vamos entrar no ciclo de Krebs lindo, você vai liberar ATP, gás carbônico, água, e nós vamos ficar tudo chique. Se é um cara que não tem oxigenação suficiente ali, vamos transformar isso aqui em ácido lático e amanhã você se vira para conversar com o seu corpo. Mas é isso, certo? Então, inicialmente, o fosfato de creatina está ali, disponível. Então, é esse que é usado. O outro tem que entrar no pau. Aí é outra conversa, tá bem? Mas por que você muda a fonte? Porque se acabou, não tem mais. Professor, eu acho que outra cerveja. Não. Bonitão, acabou a cerveja, não tem. Eu acho que o senhor já comentou, mas eu não lembro. Por exemplo, um ATP, quanto que ele rende? Tipo assim,
Um ATP dá um movimento de 1 segundo. Algo assim. Não tem quantificado isso não, Carol. Porque assim, ó, o ATP, um ATP, o que ele vai fazer é uma cabeça fazer isso aqui, ó. É só isso. Então, uma cabeça só dobrando não faz lufas. Você tem que ter uma galera trabalhando ali, tá bom? Qual a função do filamento grosso e do filamento fino no tecido cardíaco? Exatamente a mesma coisa. Contração de tecido muscular cardíaco é idêntica à contração de tecido muscular esquelético. O processo de cabeça de miosina, cálcio liga na troponina, que desloca a tropomiosina, aquela blá 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 todo, é idêntico. A diferença é o seguinte: célula muscular esquelética é independente. Eu consigo acionar uma fibra. Célula muscular cardíaca, lembra que elas têm aquele sincício celular, desativou uma, o potencial de ação se espalha por todas. Pronto. É essa a diferença. Tá bom? Por isso, mas o mecanismo de contração e relaxamento é idêntico. Obviamente, você vai ter ali no seu coração uma quantidade, as células são maiores, em geral, tem mais núcleos, tá certo? E você vai ter mais mitocôndrias e mitocôndrias maiores, porque, Thiago, mesmo um músculo que você usa o tempo todo, pense em qualquer músculo que vai te dar tônus muscular, tá certo? Em algum momento ele vai relaxar. Você vai deitar, você vai dormir, você vai dar aqui, esse músculo vai relaxar. O coração não para nunca. Então, de mais mitocôndrias e mais mitocôndrias mais potentes, porque o consumo de ATP ali é um negócio que vai a rodo, assim. Tá certo? Agora, com relação ao músculo liso, aí a gente tem também... Lembra que aí na musculatura lisa a gente vai ter... a continuação da pergunta é com relação ao músculo liso, tá? A musculatura lisa, aí a gente vai ter algumas diferenças. Primeiro, que os filamentos finos, eles não estão ancorados naquela linha Z. Tá? Eles ficam ancorados lá no... Esqueci o nome, peraí. Não, isso aqui é aula de endócrino. Peraí, abri a aula errada. Eles estão ancorados lá naqueles corpos densos, tá certo? E os corpos densos, eles são ligados entre si por filamentos intermediários. Vocês viram os tipos de filamentos que a gente tem lá em Biocell, não viram? Com o Luiz Andrioli. Filamentos intermediários, filamentos de actina, viram, não viram? Citoesqueleto. Se não viram, vocês me falam, eu coloco a minha aula lá, que lá de aula bônus para vocês assistirem. Mas sim, é isso, o que vai acontecer? Sim. Só que aí... Citoesqueleto eu lembro. Isso, é parte do citoesqueleto. Mas o que vai acontecer? Como os filamentos, esses corpos densos estão ligados em várias direções, quando você contrair um sarcômero ali, ou quando você contrair, fizer um serviço de contração de filamentos finos e grossos, um corpo denso puxa o outro também, mesmo que aquele não tenha contraído. Então, você não tem o encurtamento da célula porque o sarcômero encurtou. Ela vai meio que se deformar como um todo, tá certo? E aí, você vai acabar tendo, obviamente, numa coisa em maior grau, mas que é você pegar, por exemplo, um tubo digestivo que ele vai fazer assim, ó, e vai mandar o alimento de um lado para o outro, uma coisa mais lenta, mais coordenada, tá certo? E involuntária. Então, essas são as diferenças principais aí que a gente vai ter. E, por fim, o slide 26. Vamos lá no slide 26. Deixa eu achá-lo. 26, tá ótimo. Ó, o 26, ele está tratando sobre o movimento em si, tá certo? Então, veja, vamos lá. Como é que vai funcionar o movimento
voluntário aqui da musculatura esquelética. O próprio nome diz, musculatura esquelética, quer dizer que são músculos que estão, de alguma maneira, ligados aos ossos, tá certo? E músculo faz o quê? Qual que é a função de músculo? A função de músculo é contrair, certo? Ora, faz sentido para você, se eu pega um osso muito grande, tipo o seu fêmur, faz algum sentido para você as duas inserções do mesmo músculo estarem num único osso? Porque assim, a hora que ele contrair, o que ele vai contrair? O osso vai dobrar, por um acaso? Não, né? Então, você precisa pensar. Agora vamos pensar. Esse tipo de musculatura, então ela tem que ter sempre um dos lados do músculo tem que estar inserido em um osso, e o outro lado, a outra extremidade do músculo, tem que estar inserida em um segundo osso. E esse segundo osso, ele tem que fazer, de alguma maneira, uma articulação com o primeiro osso. Tá certo? Por quê? Então vamos lá, eu tenho dois ossos aqui. Então, um está ligado aqui nesse dedo, um está ligado aqui nesse dedo. Eles estão aqui. E a minha articulação é a junção dos meus dois dedos. Quando eles encurtarem, o que eles vão fazer? Isso aqui, ó. Tá certo? Meu músculo encurtou, ele puxa as duas inserções uma para a próxima da outra. Tudo bem? Faz sentido? Mais ou menos? Ó. É difícil, assim, dá para entender a lógica, mas é difícil visualizar um pouco. Não, vamos pensar aqui no meu olhando no slide, dá para perceber que tem no húmero, tem um músculo posterior e ele vem aqui na frente, ele seria esse da frente que contrairia para você dobrar o braço, não seria? Pega aqui no meu braço, ó, o meu bíceps, ele vai ter uma inserção aqui em cima e a outra nesta parte do antebraço, tá certo? Então, quando ele está relaxado, tá aqui. Quando esse músculo encurtar, ele vai puxar isso aqui. Qual é o único movimento possível? Essa articulação dobrar. Pum, ele traz o braço para cá. E esse tríceps aqui relaxa. Quando esta musculatura relaxar, essa contrai. E faz o quê? O braço abaixa. Tá certo? Então, pensando em movimentos assim, é sempre assim que vai funcionar. Um osso, o seu músculo encurta e ele puxa o outro. Osso não raspa em osso. Osso tem articulação. Quando você encurta o músculo, a articulação dobra. Professor, em cima disso, eu estou vendo ali que no ventre, que é o ventre do músculo bíceps braquial, ele segue e tem um tendão, né? Pergunta simples. Por exemplo, a minha mulher rompeu o tendão do dedo. O médico virou para ela e falou assim, ó, se você tivesse feito cirurgia quando você rompeu, você teria conseguido recuperar o dedo. Passou um tempo, você não consegue mais fazer isso. Por que o tempo influi nisso aí? Ó, o que vai acontecer aqui é o seguinte, o tendão, quando ele está recém-rompido, ele tem ali ainda alguma capacidade de regeneração. O que o médico ia fazer? Ele ia pegar os dois tendões, então rompeu, ele ia juntar, ia grampear, parafusar, seja lá o que ele for fazer. E essas pontas, enquanto ainda estão regenerativas, elas iam se grudar novamente. É mais ou menos isso que acontece quando o jogador de futebol estoura ligamento do joelho, esse tipo de coisa, tá certo? Só que, depois de um tempo, o que vai acontecer? Se essas células da pontinha aqui morrem, o que vai acontecer é que essa parte morreu e essa parte aqui tende a endurecer, como a outra extremidade do tendão, que está mais perto do osso. Uma vez que as duas extremidades endureceram, elas perdem a capacidade regenerativa. E aí elas não vão colar nunca mais. O que daria para fazer, aí tem que ver com o médico, né? Já não sei exatamente, mas talvez ele pudesse unir isso aí cirurgicamente, ia ficar uma emenda meio porca, mas o movimento mais ou menos voltaria, mas nunca mais ao normal, porque a capacidade regenerativa se perdeu após essa calcificação da ponta do tendão. Certo?
não é um nó, mas eles têm como grampo, parafuso. Meu irmão mesmo já operou os 2 joelhos. Meu irmão era jogador de futebol. Que diferença, né? Um atleta e um gordo sedentário, né? Mas meu irmão operou os 2 joelhos já. E ele tem pino, grampo, ele tem parafuso. Então, assim, eu acho que os médicos vão dando um jeito de... Só que chegou uma hora que os ligamentos dele já tinham tão zoado que não tinha mais como esticar para chegar e juntar. Aí precisou colocar um treco lá para unir os dois e, ó, obrigado, sua carreira de futebol acabou. Basicamente foi isso que aconteceu com ele, né? Mas não dá para dar um nó. Você precisa ligá-los enquanto eles ainda estão regenerativos. Não, então, professor, é que eu tive uma luxação exposta, meu pé rodou 180 graus, e aí eu tenho ainda os pontos, até hoje, são pontos internos. É tipo um nozinho que eles deram nos ligamentos, tá ligado? Mas aí o que tá segurando, Hugo, nesse caso aí, é o ponto, percebe? Sim. Não sei um nó nos ligamentos. Não sei em que grau de que foi a sua lesão, né? Mas provavelmente o que está segurando é o ponto que amarra esses ligamentos para você ter um... Mas assim, você tem um movimento normalzinho, 100%, ou tem ainda uma dificuldade? Não, então, eu dei sorte e consegui recuperar 95% do movimento. Eu só não consigo fazer aquele no calcanhar, sabe? Aquela viradinha para dentro. Ele só não faz a viradinha para dentro. Mas fez fisioterapia para diabo também, né? Isso eu fiz bastante. É isso. Então, assim, aí porque assim, ó, veja, o nosso corpo, o corpo humano, é extremamente resiliente. Veja tudo que a gente faz com ele. Pessoal, fuma, bebe, se quebra jogando bola, se quebra jogando basquete. E a gente funciona. Veja, a gente ainda funciona. Nós vamos desligar aqui, eu vou abrir uma cerveja, eu vou tomar minha cerveja. Meu fígado vai ter que lidar com esse álcool sendo jogado propositalmente para dentro do meu corpo. Tá certo? E ele vai fazer o quê? Ele vai lidar com esta quantidade de álcool que eu vou beber. Se for 1, 2, 5, 10, 20... Demora para vai mudar o tempo de reação? Vai mudar o tempo de reação, mas ele vai dar conta do recado. Tá certo? Então, assim, o nosso corpo ele é extremamente resiliente. Isso a gente tem que dar de crédito para o organismo humano, tá certo? Mas tudo tem aí um custo, né? O meu custo dependendo de quantas cervejas eu tomar, quanta dor de cabeça eu vou ter amanhã. Faz parte, é do jogo. Tá certo? Ou a cirrose que vai vir depois. Né? O fígado é um dos órgãos mais regenerativos que tem, eu acho que é por isso. Quando tem ali, o cara do design inteligente lá falou assim, vou fazer um órgão que vai aguentar. Chama figo. Professor, gente, diga, querida. Uma última dúvida. O tendão, como ele liga, né, o osso ao músculo, o tendão, ele é totalmente sólido, ele é muito rígido, porque ele é um tecido conjuntivo, né? Não é totalmente rígido, não. Ele tem uma flexibilidade aí. O que é um exemplo muito, muito simples, estica a sua perna, deixa o joelho mole e mexe a sua patela de um lado para o outro. Tá certo? Percebeu? Que ela anda um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Então, a patela, ela é um osso que está dentro dos ligamentos dos tendões aí, tá certo? Então, ela tem uma flexibilidade, né? Mas não é, assim, aquela flexibilidade, mas tem aí uma certa liberdade de movimentação. Combinado? Então, o tendão não é duro que nem um osso, mas também não é mole que nem um tecido, né? É um meio do caminho aí, vai um pouco para lá, nem tão para lá, nem tão para cá. Ok. Pessoal, aqui do formulário acabou. Tem mais alguma dúvida? Como é que tá? Tá tranquilo? Bom, eu vou, como todas as semanas, obviamente, essa tá pior. Essa eu também não consegui acabar a aula de endócrino ainda.
Porque eu estava trocando as figuras do PowerPoint, eu vou contar para vocês, eu estava trocando as figuras do PowerPoint usando o livro virtual, porque eu tenho as aulas mais antigas, eu escaneei no livro de papel, e agora tem um negócio digital, a figura é mais bonita, né? E aí, eu estava lendo, essa figura é boa, deixa eu mudar de página. No que eu mudei de página, o negócio deu uma atualizada e falou assim, você não tem direito a ter acesso a esse livro. Eu falei, oi? Aí eu falei, mas eu tava vendo agora como que eu não tenho direito a ter acesso? Aí eu saí do eu falei, coisa de sistema, né? Vou sair e voltar. Voltei, aí ele falou assim, nos últimos 30 dias você acessou 0 livros. Eu falei, mas não pode ser, eu tava vendo um agora, faz 5 minutos. Aí fui lá, procurei, corpo humano. Não existem livros com o nome de corpo humano nesta sua prateleira. Você não pode acessar esses livros. Aí que eu lembrei que a USP mandou um e-mail ontem, que eles estão fazendo uma manutenção daqueles sistemas corporativos, Júpiter, Marte, Mercúrio. Mas, gente, como é que você mexe na biblioteca? É a mesma coisa que eles mexendo, vou mexer no e-disciplinas. No meio do semestre eu vou tirar o e-disciplina. Eu acho que é isso que passa na cabeça deles. Como que eu vou azucrinar esse docente mais um pouquinho para ele ver o que faz? Então, assim, eu vou conseguir acabar a aula, vocês vão perdoar, mas hoje eu não vou fazer isso mais não. Já é 8h20, acabar a aula, eu vou abrir uma cerveja, tá bom? Amanhã eu acordo, finalizo a aula, gravo ela e boto lá no YouTube. Se tiver minha biblioteca de volta, eu troco as figuras. Se não tiver, nós vamos de figura velha e é isso aí, tá bom? Combinado? Deixa eu parar de gravar aqui.